Estou me sentindo. Inclusive, está faltando isso, né? O português e a padaria e tudo isso, né? Está acabando, está todo mundo ficando dentro dessa é uma telinha. pena isso. É uma pena, né? Está acabando, os encontros estão acabando. Agora tudo é online, não tem mais isso. Exatamente. Pois é, tudo online. Raimundo está aí, gente? Porra. Não consegui visualizar ainda. Podia fazer uma suruba online. Já é, né? Já está uma suruba online isso tudo, né? Já. Pode ligar. Não. O Raimundo está aí sim, ó. É porque tem. Então, tá ótimo. É porque tem 18 pessoas, eu acho que não dá para todo mundo visualizar, né? Eu não sei. Se visualizar ao mesmo tempo, não, são muitas janelinhas. Mas então eu vou abrir no computador para ver isso, para ver todo mundo. Beleza. Mas como é que vê o número de pessoas? Dá para ver por aqui? É embaixo aí, ó. Direito no último pontinho. Assim, depois do último pontinho, você clica que você vê participante. Aí clica em participante. 18, é isso aí. Tá, beleza? já vi, beleza. Pessoal, então, já são 3h05. Deixa, então, eu apresentar um pouquinho, né, o motivo que fez com que a gente se reunisse aqui hoje, né? Na verdade, esse é um evento que foi preparado para inaugurar as rodas de conversa desse ano do projeto de inovação que eu coordeno, que se chama MAC, né? Mapeando Arte e Cultura Visual Periférica. Bom, esse projeto ele é um projeto de extensão vinculado ao UERJ, que tem o propósito, o objetivo de produzir eventos e abrir espaço de visibilidade, não apenas para o público acadêmico, né, mas também e principalmente para o público externo, de fora, né, da academia. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, realizando palestras, rodas de conversa, oficinas, tudo gratuito, né? Visando fundir realmente aquilo que é produzido dentro da academia e também poder repassar isso para as pessoas de fora. Bom, aí, evidentemente, é um mapeamento, e é um mapeamento todo proposto para realizar levantamento e identificação de indivíduos e de coletivos artísticos situados nas áreas periféricas e nos subúrbios, né? Ou então, porventura, de artistas ou assim identificados como artesãos, que, porventura, desenvolvam trabalhos partindo de especificidades estéticas que problematizam as tensões territoriais entre centro e periferia. Então, atualmente, esse projeto foi coordenado por mim e conta ainda com participação de 5 alunas que estão presentes aqui hoje. São grandes pesquisadoras também, todas da graduação do Instituto de Artes da UERJ, que é Clarice Gonçalves, Vitória Lopes, Mariana Vidal, Beatriz Albuquerque e Elisa Miranda. Então, pessoal, hoje a ideia era falar sobre o imaginário periférico, né? E eu sugeri esse tema, né? Por onde caminha o imaginário periférico, né? Eu acho que depois de quase 20 anos, né, de organização do grupo, e vocês são os fundadores desse grupo maravilhoso, o mapeamento não teria sentido se não começasse falando do trabalho de vocês. Até porque vocês foram são artistas pioneiros na questão de desenvolver uma pesquisa plástica e estética pautada nessas questões que abarcam, né, as tensões territoriais entre centro e periferia. Então, para mim é um prazer, queria agradecer muito a presença de vocês, imensamente, não só agora, mas todos esses anos, enfim, que eu venho pesquisando, vocês sempre foram extremamente generosos comigo, com a pesquisa, solidários, enfim. Então, eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui e já queria começar perguntando a vocês, né? Gostaria que vocês falassem um pouquinho, Júlia Sekiguchi, Raimundo Rodrigues, Ronald Duarte, Jorge Duarte, DNI, Roberto Tavares, e contassem um pouquinho para a gente do que vocês têm feito, por onde vocês têm caminhado, né? Com todo esse contexto pós-quarentena, né? Como é que tem sido a vida artística para vocês? Quais são os projetos? E aí, tirem no palitinho quem quer falar primeiro. Vamos lá. Bom, eu acho que
É melhor você... Não, eu acho que é melhor você... Delegar? Então, vamos lá, Júlio. Já que Tá. você começou, então, como é que você está, Júlio? O que você tem feito? Quais são os projetos atuais? Como é que tem sido esse pós-pandemia, né? Se mudou alguma coisa para você na sua rotina de produção? Como tem sido? Não, eu acho que, primeiro, falando um pouco aqui, que a gente sempre fica pensando, né, está sempre refletindo sobre esses eventos que foram do periférico, né? E eu estava vendo ali um filme do José Celso Martinez, aquele Evoé, e eu acho que isso é uma coisa que o periférico tinha, porque a gente falar, né, de uma coisa passada, eles eram muito presenciais e não tinha, assim, não era só uma questão de arte visual, envolvia música, tinha dança, teatro, era tudo, era uma catarse, na verdade, eu acho que tinha. E isso é que eu acho que marcou mais para mim, né? Era o fato de que a coisa ela era presente. Quando você estava ali naquele envolvimento, né? Teve que foi da de São Gonçalo, das Pedrinhas, né? O Raimundo é que guarda os nomes todos para mim, né? Dos eventos, né? Meu HD externo, ele sempre lembra, né? Mas esse evento foi muito bonito porque ele foi na praia ali de São Gonçalo, a maré estava baixa e, de repente, chegou um momento que o sol estava se pondo e aí teve uma apresentação de dança, teve um aluno que foi lá da escola, levou uns balões de gás, e aí, quando a apresentação estava acontecendo, o pessoal começou a soltar o balão, não tinha ensaio nenhum, tinha um som que parou na hora, ele foi organizado até pelo Hélio Branco, e tudo funcionava, assim, todo mundo sabia, era um negócio que eu considero assim, meio mágico. Hoje a gente fala disso, né? Mas a participação e os eventos, tanto é que eu acho que eles foram crescendo por conta disso. E eu acho que hoje, já fazendo um salto para o dia de hoje, né, o que a gente tem visto, por conta de toda essa... Eu acho que não é só a pandemia, né, mas todas essas questões políticas que a gente tem passado, está passando, né, eu acho que isso tem levado, no meu caso, a pensar assim, qual seria uma nova forma de pensar o nosso habitat nesse planeta, sabe? Eu acho que a gente tem uma crise geral e sempre, pelo que eu vejo, a gente estuda, as artes, elas sempre, né, tinham uma questão de propor caminhos novos. Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado também nisso, nessa relação, sabe, de convivência com todo esse sistema, pensando e dando continuidade também aos trabalhos. Depois vai falar, terminar aqui para deixar os outros falarem também, né? De que está com a proposta mais recente que está fazendo, que é uma galeria improvável, que é um armário desse tipo armário de posto de saúde, né? Uhum. Que a ideia é que essa galeria ela ocupe os lugares mais... sabe, se alguém, eu quero botar a galeria aqui, eu quero botar essa galeria. Então, ela é uma galeria pequena e que a gente bota os trabalhos ali e que ela ocupa, então já tem, que é em Caxias, que ele é de uma academia, um amigo que tem e faz essas coisas de luta, MMA, ele achou interessante, então ela vai para lá, né? Depois o Raimundo vai falar também por um espaço que a galeria vai tomar agora. Tem uma loja em Miguel Couto de pet, sabe? De material para ração, ela vende ração e um monte de miudeza, mas é lá dentro, sabe, no Jardim Paulina. E eu acho que isso é interessante, que a gente continua mantendo essa proposta de expandir, né, de não ter essa relação com o território. E, por outro lado, eu acho que a gente tem uma nova consciência para poder mudar isso também que está aí, sabe? Eu acho que a gente está passando por um momento muito sério, eu acho que a arte sempre contribui para essa mudança. Raimundo, quer falar um pouquinho, aproveitando o gancho do Júlio? Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu perdi muito da fala aí, caiu aqui, não ouvi muita coisa. Mas eu falo muito com o Júlio, então acho que eu imagino que ele tenha falado. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Estamos. O meu estava muito ruim ali. Eu perdi muito da sua fala, porque sumiu, ficou muito baixo, da Renata. Essa ideia que o Júlio falou da galeria
Nós estamos botando em prática agora num restaurante chamado Reserva, aqui dentro do centro, de Nova Iguaçu. É um restaurante que eu estou repaginando todo, vai inaugurar agora essa semana que vem, e criamos uma galeria de arte na antessala desse restaurante, né? Mudamos tudo, e aí tem uma sala especial que chama Galeria Improvável do João Kiguchi, está lá, com todas as obras dele. E acho que é muito interessante isso, né? De uma pessoa que encampe uma ideia dessa, não é só comida, né? Até te brincou com aquela música Comida, Diversão e Arte, que você tem um restaurante que está pensando em comida brasileira, mas, ao mesmo tempo, está com divulgação de arte contemporânea brasileira, com distribuição de catálogo, as comidas têm a ver com a cultura brasileira, com as brasileiras. E eu peguei um vídeo de modernista, meio modernista. O country foi construído em 1958, aqui em Nova Iguaçu. Então, eu estou trabalhando sempre nessas questões, né? Eu acho que voltar para Nova Iguaçu nesse momento é muito importante para mim, por exemplo, porque eu falo, no Instagram, eu tenho seguidores muito do Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Nova Iguaçu não chega a entrar na estatística, não entra na estatística, de tão poucos seguidores que tem aqui. Ou seja, isso para mim foi alerta. Falei, poxa, a própria cidade eu não consigo dialogar com as pessoas da cidade, foi um dos pontos que me levaram a aceitar esse desafio. E como tudo que eu faço, eu gosto de enfiar a arte, gosto de trabalhar com a arte, eu propus isso para os proprietários, eles gostaram muito da ideia, e estamos aí, eles estão apoiando muito, 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 porque não é você expor num lugar, não é uma coisa improvisada, não, é pensar o espaço, adequar o espaço para foi feita uma iluminação muito a iluminação específica, tudo isso foi pensado. Então é legal esse tipo de coisa. Eu acho que a gente continua pensando nessa periferia, né? Vamos imaginando o periférico, né? E uma coisa que eu andei fazendo nessa pandemia, eu comecei uma série de personagens com stencil, né? Um stencil que eu sou tão obcecado que os stencil, normalmente uma pessoa leva 2, 3 dias fazendo um stencil, eu fazia um por dia. Fiz tanto stencil, usei tanto, cheguei a me intoxicar. Eu fiquei intoxicado, estou mais de 2 meses, um mês sem fazer nada de jet, porque eu me intoxiquei com o jet. Caramba. E aí eu parei, por isso que eu parei a série. Eu parei a série de homenagens a esses nomes das artes e da poesia, da literatura. Essas pessoas que tanto faz falta hoje, né? Como o Paulo Freire, como Leminski, como Adélia Prado, que eu ainda não fiz, mas fazer. Tem uma série deles que estão na lista de fazer, né? Como Carolina Zuz, né? E muitos outros que estão na... Fiz o Amir Haddad, que inclusive ele ficou muito emocionado, mandei entregar para ele. O Amir para a gente, para mim, para o Júlio, para as pessoas que fizeram animação cultural, o Amir Haddad é um respiro, é um refrigério para a alma. Aí eu estava tão emocionado com o último texto dele que eu liguei para ele. Aí ele falou, poxa, vem aqui, assim que você puder, vem dar um abraço. Aí eu falei, eu não estou saindo de casa, estou aqui recolhido, estou aqui. Eu falei, eu também não estou saindo. Aí ele falou, nós temos a obrigação de nos mantermos vivos para reconstruir tudo isso aí, né? Nós temos a obrigação de continuarmos vivos para reconstruir tudo isso. Isso de uma pessoa de 83 anos. É maravilhoso, né? É jovem. E eu falava muito disso da Cecília Conde. Cecília, com 80 anos, toda vez que eu me sentia meio desestimulada, eu procurava a Cecília, que ela sempre me dava um ânimo, me dava uma alegria de viver. Isso com 80 anos. Então, eu acho muito legal essas coisas, de não ter idade, de não ter tempo. E a arte dessas pessoas os deixa sempre muito jovens. Isso é muito legal. Perfeito. Raimundo, tira uma dúvida para a gente aqui. Você diz que nesse novo polo gastronômico que está abrindo lá em Nova Iguaçu, né, onde você colocou todos esses trabalhos maravilhosos, fez todo esse trabalho de ambientação,
Maravilhoso, tem uma galeria, né? Então, o Júlio vai expor nessa galeria e como é que isso vai funcionar? Você vai fazer uma espécie de curadoria? Todos os artistas do Periférico vão, em algum momento, também expor nessa galeria? Como na verdade, vai acontecer? A ideia inicial era sempre assim, a ideia inicial é fazer uma coisa estática, mas daqui a pouco muda tudo. Aí eu chamei o Júlio, aí ele topou, e eu acho que 5, 8, 10, 15, deve ter quase 20 trabalhos do Júlio nessa galeria. Então, é uma individual do Júlio Sekiguchi. A minha ideia é convidar depois o Deneir, convidar o Jorge Duarte, o Ronald, para fazer uma individual nessa primeira fase, assim, o ano que vem. O Júlio fica até o final do ano. E aí, a partir do ano que vem, a gente montar um calendário legal, bacana, tudo que tem direito. Porque, na verdade, isso é uma galeria, como o Júlio falou, é uma galeria improvável. A ideia da galeria improvável, pelo que eu entendi, ela está em qualquer lugar, pode estar na oficina mecânica, pode estar num consultório médico, desde que tenha, assim, quando se vê realmente, né, a obra. Não é colocar de forma aleatória, não é para decorar, não é para enfeitar, né? É para justamente suscitar, questionar. O coração de mãe, o cara é sempre generoso. Você sempre... Isso é uma coisa que nos afeta, né? Acho que é uma coisa que nos atravessa, né? A questão da generosidade, né? Todos, acho que o grupo subexiste, né? Existe não existindo ou não existe existindo por conta dessa generosidade, de sempre lembrar e contar com o outro, né? Sim. Até, Ronald, inclusive... Fala um pouquinho para a gente de como é que funcionava o imaginário periférico e dessa generosidade, né, que muitas vezes era o que o Raimundo dizia, a curadoria do afeto, porque tem muita gente que está vendo que não sabe a história do periférico, né? Fala para a gente, então, como é que era que vocês organizavam também esses eventos, as ações, né? Pois é. O periférico era uma reunião de afetos, sim, reunião de generosidades, assim como essa fala brilhante, bonita do Raimundo, de pensar que você pode atuar num espaço que muita gente nem está pensando em colocar arte ou dialogar com a arte, ele chega e fala, não, isso é uma galeria. Mesmo sendo um espaço gastronômico, ou sendo um museu, ou sendo, sei lá, um shopping, o Raimundo tem esse valor maravilhoso de diversidade de linguagem, de possibilidade de negociar, que eu acho maravilhoso, com vários nichos do mercado, né, Raimundo? Você tem essa facilidade, porque muita gente tem turismo, né? Tem a questão do mercado, da arte, das galerias, dos museus, né? dos colecionistas, né? Dessa coisa do museu. Então, uma entrevista especial do Imaginário Periférico, para a gente ficar ouvindo. Oi? Desculpa, foi vazou um áudio. Pode falar. Pode falar. Tá. Pensei que estava... Me perdi aqui, mas tudo bem. Sei lá. Falando do turismo. Mas olha só, até aproveitando que o Ronald tocou aí, desse desprendimento do coletivo, né? E o desprendimento em relação ao lugar que ele existe, o Raimundo, ele sempre foi realmente uma pessoa que agregava esse sentido da coletividade. E assim, uma coisa que eu me lembro muito bem e que foi bem emblemático no imaginário periférico foi a exposição que nós fizemos num galpão lá em Nova Iguaçu, chamado Galpão do Gil. Uhum. Né? E essa exposição também foi assim um marco no trabalho que o imaginário periférico fez e nesse desprendimento aí que o Ronald vai muito bem tocando. Né? Pois é. Você tinha me perguntado a questão de como a gente trabalhava, né? A questão do afeto, acho que era o que mais realmente fazia o amálgama, né? A ligação, né? Por exemplo, um tinha uma ideia, eu tinha um espaço como o do Galpão do Gil,
ou como o espaço mesmo. E depois o SESC apareceu, né? Depois o SESC apareceu também e encampou um pouco a gente, né? A gente foi fazer vários SESCs, né? Tiveram vários SESCs que foram, sabe, verdadeiras maratonas, né? Como o Vestível lá em Nova Friburgo, com a participação especial do Carlos Borges, né? O Carlinho Borges foi sensacional, nos recebeu brilhantemente lá em Friburgo, conseguiu, inclusive, mídia e tudo. Então, o periférico também ele foi se estendendo, né? Ele foi crescendo e sempre foi aglutinador, sempre foi inclusivo. É um grupo de artistas inclusivos, é diferente dos selecionados, é diferente dos exclusivos, sabe? Então, posso entrar nessa? Posso entrar numa adendo disso aí? O que o Ronald acaba de falar, porque é interessante que quando tem uma proposta de um nós nos reuníamos, porque a Renata perguntou como é que funcionava. Nós nos reuníamos e dizia assim, vamos apoiar essa ideia? Vamos. A partir dali, todos os outros, que não fosse o dono do projeto, o proponente, todos os outros passavam a ser coadjuvantes desse cara. O que você precisa? O que nós vamos fazer ali? Então, quando o Jorge Duarte propõe lá arte contemporânea em Pau Grande, mesma coisa, ele virou responsável pelo projeto e todos nós vamos lá apoiá-lo. Isso que eu acho que era muito interessante. Nunca existiu essa coisa da inveja, ele está aparecendo. Não, nunca teve. O dono do projeto, né? Eu acho que o segredo é essa admiração mútua que a gente tem um pelo outro, entendeu? Independente de qualquer coisa, todo mundo tem uma admiração pelo outro. Adoro o trabalho do Ronald, como eu sou apaixonado pelo Júlio, pelo DNI, essa coisa isso eu acho que é muito difícil. Sempre foi difícil isso, né? Porque no meio das artes é muita competição. Mas eu acho que nós nunca tivemos isso. Tivemos sempre muito mais admiração um pelo trabalho do outro do que qualquer outro tipo de sentimento. Então, acho que isso que transbordava esse afeto. Era por isso. Eu me lembro de nunca... Assim, nós nunca brigamos, sabe? Nunca teve assim, chega e fala, eu não concordo. Né? Nunca teve. Nunca teve mesmo. Olha, foram 20 anos. O máximo que acontecia falava assim, eu não concordo, eu não vou participar. Exatamente. Inclusive, a nossa elasticidade e facilidade de convivência, ela transbordava, né? Ela ultrapassava as fronteiras, né? Porque quando o Hélio Branco propõe, inclusive, a gente ir lá para a Praia das Pedrinhas ou lá para o Campo do Gradim, a gente vai lá para Niterói, lá para o lado de São Gonçalo. Quando o Carlinho Borges propõe para a gente ir para Friburgo, a gente vai lá para Friburgo. Então, quer dizer, isso que o Raimundo falou é que todo mundo encampava a ideia que aquele curador, vamos dizer assim, aquele artista que viu que lá tinha uma pulsão de vida, uma pulsão de arte, uma pulsão de produção, a gente aglutinava. E essa aglutinação foi crescendo, sei lá, acho que foi o Júlio que chegou a contar 470 e poucos artistas, não sei quantos inscritos, né? Sim. Então, uma quantidade enorme de pessoas que estavam querendo participar do imaginário periférico foi ficando uma coisa insustentável também. Agora, com a internet, ficaria até mais fácil tocar o imaginário periférico por conta do Zap, dessas reuniões plurais aí que dá para fazer com 1000 pessoas. Criamos laços que temos até hoje, né? São laços de amizade, de profissionalismo que temos até hoje. Isso é muito importante. O grupo já chegou a agregar mais de 400 artistas por ação, né? Quer dizer, é um tamanho assim inimaginável. Eu, nesses anos todos estudando coletivos, grupos, eu nunca vi nenhum grupo que conseguisse agregar tantas pessoas, que conseguisse viabilizar que cada um apresentasse o seu trabalho em formatos diferentes, linguagens diferentes, gerações diferentes, ao mesmo tempo. Então, assim, tinha, de fato, algo que parecia muito como uma celebração, né? Uma confraternização que, de fato, nesse meio eu nunca vi antes. Como na Central do Brasil.
criamos bloco que a população entrava, que a Bloco de população carnaval, interagia. né, Tavares? Bloco de plástico, carnaval. Plástico sonora, né? Como o tal Isso da lata foi, lá em Fragoso, isso aí. aquele tal da lata foi um festival, foi uma O tal coisa da gigantesca. lata, o periférico tem um hino, né? O tal da lata. Então, isso é muito bom. Isso é muito Exatamente. bom. Cadê o Jorge Duarte falar nisso? Cadê o tal? Cadê o Jorge? Cadê Jorge? O Jorge está aí? O Jorge está por aí? Pois é, eu não sei se o DNI, Jorge está incógnito. DNI está também. Oi, Fala tá alguém está me vendo aí, gente? Está me ouvindo? Cadê Jorge? DNI. Me ouvindo? Sim. Falou com o Cadê o Jorge? Denei? Não, cadê Cadê ele? você? Estamos ouvindo sim, Denei. Como que a gente faz para ver tudo ao mesmo tempo agora? Não tem como, né? Ah, ok. Está Eu não vendo estou também? vendo Não? ninguém. É só, gente. É só botar setinha, é só trabalhar com a setinha. Descascando cenoura. Ok. Tá picando cenoura todinha, Anitta. Pessoal, eu vou pedir um favor, assim, as pessoas que estão aqui ouvindo essa live com a gente, vou pedir para que, se não forem artistas do periférico, para fechar o áudio, por favor, e a câmera. Quase todo mundo é artista do periférico. Ali quase todo mundo é, exatamente. É um grupo que agrega 400. Disse bem, Ronald. Acho melhor deixar tudo ligado. Todo mundo. Fala um pouquinho com a gente, DNI. Como é que você sentia essa experiência do periférico? Seus trabalhos, como eles entravam, se encaixavam junto com o grupo, né? Você que também é um dos fundadores desse coletivo. DNI está na lua. O periférico. Está me ouvindo, gente? Sim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Denei? Estão me ouvindo? Sim, tá. Tudo bem. Eu acho que o imaginário periférico surgiu num momento político muito importante, né? Em 2002, e está todo mundo com aquela esperança, né? De um Brasil novo. Então, nisso veio o imaginário. Eu acho que acredito isso contribuiu bastante nesse momento político para que o imaginário periférico crescesse do jeito que cresceu. E crescesse, chegando a quase 500 artistas participantes, né? E a primeira exposição nossa foi no Sesc de Nova Iguaçu. O Sesc abraçou a gente. Né? Então, minha parte, na minha parte, por exemplo, eu agradeço muito o Imaginário Periférico, porque eu trabalho muito Está falhando. Está falhando muito. Tem mundo comigo que trabalha para participar do Imaginário Periférico. Está falhando? Está falhando. Se você puder repetir, DNI. Repete, por favor. Uma fala apaixonada, mas eu sei que é bonita. Vai lá, fala de novo aí. Tá, eu vou falar novamente. Então, Está falhando. Está falhando. Eu entrei para o grupo. Quando criamos o grupo. Está falhando? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair. Foi lá na Praça do Skate, né? Foi lá perto daquela viaduto lá. Foi em 92, não foi, Tavares? Cadê o Jorge, que nos apresentou? Foi lá. Vou fazer o seguinte, gente, só um minutinho, olha só. Eu estou aqui no meu ateliê. Meu ateliê se chama Fundo de Quintal, que foi o Jorge Duarte que deu o nome, tá? Olha só. Então, a minha casa é mais na frente um pouquinho. Eu vou ficar lá na minha casa, talvez a internet pegue melhor lá, tá bom? Tá. Vou sair um minuto, tá? Acho que ela vai pegar melhor. Mas olha só, gente, é importante, aproveitando aí, eu acho importante, a Renata está aí pedindo para a gente contar a história, eu acho uma coisa bem interessante foi como surgiu o Imaginário Periférico, né? Que foi uma história bem legal, que foi no ateliê do Ronald. Lembra, Ronald? Lembro. Né? Inclusive, era um edital para Petrobras, lembra disso? Isso mesmo. Exatamente, um edital para Petrobras que nós não fomos selecionados. Exatamente. E ele teve a ideia de ter um outro nome, né? Vocês lembram qual foi o nome? Não era Imaginário Periférico. Era como que era? Tinha alguma coisa a ver com marginal, né? Marginário. Você que disse. Você que falou, Tavares. Marginário. Você falou marginário.
É uma mistura de imaginário com marginal. Viver à margem, né? Viver à margem. Então, isso foi bem legal. Eu lembro como se fosse hoje no ateliê do Ronald, nós todos reunidos, depois de uma passagem muito legal por exposições lá em Nova Iguaçu, onde tivemos uma foto emblemática na linha do trem, né? Foi isso, que essa foto é muito legal. E a partir dali é que essa negativa da Petrobras, nós recorremos o projeto ao SESC, que muito bem nos abraçou, né? Propondo para a gente uma itinerância. Então, essa itinerância foi muito importante. Foi a itinerância... Começou em Nova Iguaçu, aí depois Sesc Madureira, Sesc Nova Friburgo, e depois agora esqueci o outro. Sei que foi teve ali... São João de Meriti, teve São João de Meriti, não sei, depois teve Nova Friburgo, não sei, foi Prefeitura ou Sesc, não lembro. E aí, Renata, a partir dessas exposições, nós começamos a juntar artistas de outras cidades, de outros locais, e o imaginário foi crescendo. Acho que a troca era bem interessante. Sim, sim. Vocês podem dizer se vocês acham que, num certo sentido, num certo ponto, o imaginário periférico catapultou, assim, deu visibilidade para artistas que, de outra maneira, não teriam oportunidade de se colocar no meio da arte? Sim, com certeza. Inclusive, acho que essa é o maior valor do imaginário, é justamente abrir o leque de ação horizontalmente para que todos pudessem chegar com seus trabalhos, entendeu? Todos pudessem ter um lugar ao sol, entendeu? Tivesse visibilidade. E era essa visibilidade que... porque o que acontece? Era meio que furar a bolha, sabe? A gente era furar a bolha. A gente está ao redor de uma bolha, né? Todo mundo olhando onde concentra-se o maior número de galerias, onde concentra-se o maior número de museus, onde concentra-se o maior número de centro cultural, ou de cinema, ou de cultura. Quer dizer, então está tudo centralizado numa zona sul, centro, por ali. Então a periferia é periferia mesmo. Sim. Qualquer coisa tem que se deslocar, vir lá de Nova Iguaçu para poder ver uma peça teatral no centro da cidade. E nós tínhamos uma coisa muito importante, que foi a de não fazer curadoria, né? Isso era muito importante. Qualquer pessoa interessada em participar, participava. Sim. Isso fez com que até pessoas passantes, transeuntes, né? Com certeza, pessoas que até hoje vocês não sabem identificar, que isso aconteceu na Central do Brasil, e é bem engraçado, né? Pessoas que estavam ali de passagem e que participaram naquele momento, mas não deixaram uma autoria, né? Um outro ponto que eu queria levantar aqui, que o DNI começou a falar também, eu acho importante que a gente fale sobre isso, é a questão política também por trás do periférico, né? Que é um grupo que sempre se posicionou, né, bastante com relação à questão sociopolítica e cultural no Brasil, né? Naquele momento, que era 2002, como o DNI estava falando, né? Vocês depois, acho que um ano depois, lançaram um manifesto Fome Zero Cultural. Então, assim, pensando retrospectivamente, quase 20 anos depois disso, né? E o contexto sociopolítico e cultural que nós estamos vivendo hoje, como é que vocês avaliam? Como é que vocês avaliam esse manifesto hoje, né? E qual a ideia que vocês fazem da periferia hoje também, 20 anos depois? O Jorge Duarte, que seria a pessoa ideal para responder, porque foi ele que fomentou a ideia do texto Fome Zero Cultural, e a gente até publicou na Revista Global. E o que acontece? Inclusive, boas ideias não enchem barriga, nem mata a fome, né? Então, o artista precisa viver, precisa comer, precisa matar a sua fome e pagar as suas contas e dar o leitinho da criança. Então, o que acontece? Essa realidade que já pulsava naquele momento, já era
inclusive, como disse o Deneir, era um momento que a gente estava vendo que era frutífero, era possível brotar alguma coisa. Então, por isso que a gente tinha aquela certeza de que ali ia crescer e crescer, e como cresceu mesmo o imaginário, por conta dessa questão do afeto, da curadoria do afeto, e não entrando nos dogmas acadêmicos ou nos valores que a academia sempre impõe para que você julgue ou que você selecione. Então, a gente fez uma questão inclusiva para saber a potência de cada um, de vida e colocando a arte como vida e a vida como arte, como forma de sobrevivência mesmo. Então, sim, o imaginário funcionou como plataforma de lançamento para muita gente, e muita gente se agradece, como eu também agradeço, como o Deneir, que é um mago maravilhoso, mas eu também agradeço muito a todos vocês, eu agradeço ao Imaginário Periférico, a ideia da gente se reunir e com o sonho de ter um galpão gigantesco na Dutra, ali onde era o King Kong, que a gente estava pensando de ter. Lembra desse projeto, da gente colocar umas máquinas lá e abrir para a comunidade, para todo mundo poder fazer de madeira, ou de barro, ou de pintura, ou de cerâmica. Lembra? Fazer um forno. Era a época que a gente estava muito ligado à Celeida, e a Celeida achava isso também maravilhoso, essa coisa do... E ela estava fazendo uns amassadinhos naquela época, que você ia lá e amassava. Isso mesmo, Lembra disso, Tavares? Lembro disso, Você estava na gravura, grande trabalhando Celeida, como um doido, sabe? Então, olha só, era um momento de produção muito linda, muito maravilhosa, mas a gente necessitava de declarar fome zero cultural, sabe? Para que a cultura chegasse na periferia, para que a cultura alimentasse também a periferia, chegasse. Inclusive, eu soube agora que existe uma Secretaria de Cultura em Nova Iguaçu, que está super ativa e que estão querendo fazer muitas coisas. Eu não sei como é que está, não sei se é politicagem ou se é realidade, mas quem está aí é que deve saber melhor. Mas a gente está de olho, quer dizer, a gente está percebendo por onde anda, entendeu? A cultura periférica, por onde andam as produções que não aparecem na mídia, que não tem um espaço, entendeu? Para poder mostrar. Eu agora estamos ativando a tipografia, que é o espaço na Gamboa, que por acaso fui convidado pelo César Jordão para ser curador, e horizontalizei também a curadoria, chamando o Tiago Ortiz, chamando o André Leal, para terem visões diferentes e de momentos diferentes para a gente poder tocar. Como o Tavares está lá no lugar, né? O lugar é o nosso espaço. É maravilhoso. Então, como o Raimundo está fazendo aí em Nova Iguaçu, quer dizer, a gente não parou, a gente está movimentando. O lance é conseguir, o ideal seria que a gente conseguisse um padrinho aí, um milionário aí que entrasse num e falava, vamos reunir o periférico para o periférico reunir toda a periferia. É verdade. Eu acredito nos milionários apaixonados, nos milionários que sonham. Viu, Raimundo? Libera o seu cofre aí, rapaz. Está esquecendo o Júlio, que tem um espaço maior que todos nós juntos, que é o Snatch lá. O Júlio e Miguel Couto. Júlio, é verdade, Júlio. Onde nós vamos fazer, e sempre foi uma coisa que a gente sempre falava, de fazer a Bienal do Imaginário Periférico. Né, Júlio? Fala desse projeto, Júlio. Bienal Periférica. Bienal Periférica, que é uma coisa bem legal, e o espaço que o Júlio tem lá em Miguel Couto é super importante para isso. Eu tenho administro, né? É o espaço. Você é o cara, você é o dono. Você é o dono. Mas aquilo foi interrompido todo porque a nossa ideia era, nós íamos comemorar os 20 anos, né, do Periférico, íamos fazer lá a Bienal, só que houve essa interrupção, né, por conta dessa pandemia. Mas o Ron tocou quando falou assim, não, vamos fechar quem não é do periférico, e eu estou achando interessante quando passa aqui, tem um monte de gente aqui que participou, né? Tem. Isso não é legal, estou vendo... Né, eu não consigo ver. Sandra Passos. Olha, a Leia, o Márcio Zardo, a Cris Cabuz,
Nossa centopeia. Como é que eu faço para ver vocês aí? Como é que eu faço para ver? Quero ver vocês. Como é que eu faço? Não consigo ver ninguém. O Oswaldo estava na foto a foto da Central do Brasil. Ele estava lá estreando. O Oswaldo Carvalho. O Oswaldo Carvalho até hoje não me perdoa, porque diz que fui eu que não deixei ele entrar para o periférico. Na Central do Brasil, na Central do Brasil, ele estava lá. Cadê o xerife? Fala aí, Oswaldo. E é verdade, Raimundo bloqueou lá na Central do Brasil, sim, foi o Raimundo. A Marilu também está aí, tá vendo? A Marilu participou de diversos eventos com a gente. A Leia! A Leia expôs a primeira vez em Caxias. Olha, eu queria falar uma coisa. Que eu entrei para expor com vocês, foi o meu professor de filosofia. Mauro Sarrego Costa. É isso mesmo. E aí eu não conhecia vocês. Aí ele falou que tinha uma exposição em Caxias. Eu achei fantástico. Aí eu falei, tá ótimo. Aí eu me lembro que eu conheci o Júlio naquela época, conheci vocês todos, e eu tive sempre muito orgulho de participar disso. Eu estou emocionada. Muito obrigada. Valeu, Leia. Mas isso também a gente sempre procurou, né? Assim, a gente sempre tentou, foi muito quando colocava essa história assim de que é claro que ele começou, em um momento ele começou e foram com nós seis, mas a gente aqui, o Hélio, todos que participaram, porque a gente sentia assim, é o que a gente sempre comenta assim, era uma coisa de peito aberto, todo mundo que vinha e ficava muito feliz, né? Mas olha, era muito porque o Hélio Branco, o Borges, a Mirella foi, hoje está dando aula lá, foram muito, assim, umas pessoas, e é chato a gente citar por conta disso, que fica... São milhares. Porque são milhares, mas se fosse lembrando, a gente vai fazer só essa referência. O Gaek, o Álvaro Seixas. O Espiridião começou lá. Olha, gente, para fugir um pouco da... Fugir um pouco da arte... Barbosa. Fugir um pouco das artes visuais, apareceu aqui na minha tela o André Alves, que levava o som fantástico. Carcará. Tá lá, a carinha dele tá ao vivo. Não é? Qual esse, né? Poxa, maravilhosa a apresentação que eles fizeram lá em Friburgo. Verdade. A harmonia enlouquece. Eu tinha lembrado. Harmonia o Harmonia Enlouquece foi tão bacana. Teve uma vez que eles não puderam se apresentar porque não tinha enfermeiro, porque era o pessoal interno e eram os pacientes e os enfermeiros, que era o grupo, né? Então não tinha lá, não teve condições, não puderam. Mas era muito bacana mesmo. Eu queria só ressaltar uma característica do periférico, para quem não conhece, está assistindo essa live com a gente. Como é que isso que o Ronald falou brincando, né? Muitas vezes a gente precisa de um milionário. Como é que esses eventos aconteciam? E muitas vezes eu faço questão de ressaltar sem prolabore e sem edital. Quer dizer, muitas vezes a iniciativa, às vezes, a coisa quase que acontecia de maneira mágica, né? Como é que você, quando tinha um auxílio, alguma coisa, não era um mega edital. Então, Renata, é importante Renata, e sem redes sociais, sem internet. Exatamente, sem internet, exatamente. Era telefone. Mas a César é o que é de César, né? Vamos pensar, o primeiro impulso mesmo, verdadeiro, como disse o Tavares, foi o SESC, foi o edital do SESC, e o SESC ter dado um impulso e para dar uma fortificada, para a gente poder começar, aí depois começaram a surgir dos contatos de cada um os eventos que vieram a reboque, entendeu? Mas e cada um tinha... Mas ninguém nunca ganhou dinheiro com isso. Esse é com certeza. Com certeza. Todo o dinheiro, mesmo o SESC, eles apoiavam assim. Porque recebia no local, tinha montagem, tinha, às vezes, conseguia um ônibus, mas nós nunca pedimos dinheiro a ninguém que tinha... Todos os participantes, a gente nunca fez isso.
E ainda conseguimos oferecer lanche, que era muito legal quando a gente conseguia. Então, tinha sempre lanche por causa da banda, né? Quando ela se apresentava. E tem relatos, Júlio, de algumas ações que trouxeram melhorias para o local, né? Tem um relato de um de vocês em uma entrevista cedida. Vocês falam de uma ação que vocês conseguiram colocar a luz na rua, onde aconteceu... Foi com o Raimundo, ele pode falar melhor aí. Raimundo, até hoje, esses postes de luz, até hoje, nunca mais a Light tirou. Botamos lá a iluminação no local, até hoje está lá, nunca mais tirou, né? Teve essas coisas aconteceram, né? Porque a gente teve no apoio da Secretaria de Cultura aqui de Nova Iguaçu, que era o Nelson Freitas, que aí limpou rua, capinou terreno, foi assim, parecia que vinha autoridade para cá, né? Mas na verdade a autoridade era só dos artistas. Era a autoridade dos artistas. E ali, no Galpão do Gil, tinha um mês exposto ao ar. Então, os motoristas de ônibus paravam na madrugada, já pegavam o ônibus, eles paravam, desciam e iam lá visitavam. Era muito bonito que ver final de semana, famílias de final de semana se tomavam de tardinho, o sol caindo, eles iam lá para visitar as exposições. Muito bacana, muito legal. O Machevski, Maurício Machevski, fez uma instalação com mais de 20 mil bolas de gude. Ele fez lá um quadrado de 2 metros por 2 metros, cheio de bola de gude. Você acredita que ninguém bola de gude até encerrar? Só quando a gente liberou, acabou a exposição, a criançada agora. Muito legal, muito legal. Aproveitar aqui que eu me lembrei. Tudo livre. Aproveitar que eu me lembrei de fazer uma homenagem aqui ao Tai Bunheirão, que participou também na primeira. Tá? Ao Fiuza, que foi um participante. Foi. Maravilhoso. E ao Timbuca também, se tiverem outros aí, né, que já fizeram a passagem dele, mas foi muito bacana. O Timbuca teve seu grande incentivo, seu grande incentivador lá, o Jorge Duarte, né? Conta a história aí um pouco do Timbuca, que eu acho que é importante, né? Sim. Timbuca parece assim. Ele gostou de arte, mas ele só começou a fazer arte depois de sei lá, os 70, 80 anos. E o Jorge Duarte, que deu um grande incentivo. Quando ele apresentou, o Timbuca apresentou levou o Timbuca para o periférico, aí ele debutou, né? Aí ele virou, não parou mais. Ele estava sempre fazendo trabalho para apresentar no periférico. A gente chamava lá visitá-lo. Era muito engraçado que ele não podia ver Janete. Quando via Janete, falava assim, olha, eu fiz para você. Aí Janete tinha que comprar a obra. Janete é a maior colecionadora de Timbuca que eu conheço. Exatamente. Porque ele chegava e dizia, olha, eu fiz para você. Aí a Janete tinha que comprar. O pessoal podia ter uma história. Muito bacana. Tem uma história que eu acho ótima do Timbuca, era que o pessoal falava, Timbuca, o pessoal quer comprar seu trabalho, você tem que fazer um cartão, Jorge, você tem que fazer um cartão para distribuir para as pessoas. Aí ele foi e fez, no próximo encontro que a gente teve, ele apresentou o cartão, e aí a gente olhava, ele escreveu a caneta, o nome dele, telefone de contato, quando a gente virava do outro lado, eram as caixas de remédio que ele aproveitou. Do outro lado, tinha aquelas coisas de pressão. Eu guardei aquilo como um objeto assim, maravilhoso. Né? Ai, que ótimo, maravilhoso. Gente, então vou aproveitar um pouquinho esse gancho do Júlio para que vocês falem um pouquinho da materialidade mesmo do trabalho de vocês, que tem essa característica muito legal, né? Muito peculiar, que é usar o material que estiver disponível, né? Mas longe daquele discurso da precariedade, da diversidade, né? Não há uma associação negativa, né? Do precário, do provisório, no sentido de que é o material pobre, é o material que sobrou, é o resto. Não é isso. É uma escolha, né? E uma escolha que levou para caminhos estéticos absolutamente geniais, originais. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Esses materiais com que vocês trabalham. Olha, eu não vou falar sobre que eu detesto esse tipo de material. Você detesta lata? Ai, meu Deus. Eu detesto material, esse tipo de material. Deixa alguém falar aí. Vai lá. Mas, Renata, a minha dissertação de mestrado
era sobre materialidade de Citos, que fala exatamente da matéria PET, dessa garrafa de refrigerante, né? E que é considerada lixo, mas a minha orientadora, por acaso, que vinha quase todos os dias aqui na ateliê, era a Lígia Pape. Essa Glória Ferreira. Era a Lígia. Não, foi Lígia Pape. A orientação era Paulo Aek e a orientação era a Lígia. E o Paulo Aek, ele morava em Niterói, então eu ficava difícil de encontrá-lo sempre, só nos dias que ele dava aula no Fundão. Então, a orientação se dava mais nesses dias. E com a Lígia, não, como ela era co-orientadora, ela vinha, me dava carona do Fundão e parava aqui no ateliê e a gente falava sobre o trabalho. E ela falava exatamente nesse momento que você fala, da gente não com esse discurso precário, sim olhar o lado nobre do material, sabe? Ela mostrando e falando comigo o quanto esse material, o politetrafitalato de etila, que é o PET, é um material nobre. O quanto esse material é resistente. Ele foi feito justamente para resistir a quedas das garrafas de refrigerante que quebravam muito nos transportes, que eram de vidro. E o plástico vem justamente para diminuir essa quantidade de quebras, e ele é feito especificamente para aguentar numa pressão enorme com o refrigerante ali dentro, ele não explodir no chão. Então, quando ela começa a me falar dessas propriedades, eu vou buscar no Instituto de Macromolécula toda uma pesquisa desse material e vejo realmente o quanto ele é nobre. Hoje, então, se fala com outro olhar. Da padaria. Ela está tudo no papel de pão. É igual. Estou tirando o áudio do pessoal que vai entrando, que às vezes vaza. Mas fantástico isso. Eu lembro que numa entrevista que você me deu, Rony, você fala que foi até a Coca-Cola, né? Estudar o PET. A última vez que eu tive a oportunidade de ver um trabalho seu com esse material foi no Laura Alvim, numa mostra sua já de... acho que foi em 2011, talvez 2011, na Laura Alvim. Exatamente. Foi o Cocchiarelli, texto do Cocchiarelli. Tem um texto maravilhoso. Sim. O texto dele é maravilhoso, que ele fala disso. Exatamente. E lá, realmente... Fala, querido, desculpa, eu acabei te cortando. Não. É melhor abrir para outras pessoas falarem também, que eu não sei nem quanto tempo a gente tem ainda. Vamos lá. Então, alguém mais quer falar? Eu queria, então, falar sobre porque essa questão do material, e eu uso até como exemplo o trabalho do Ronald, às vezes, quando eu estou dando aula, porque quando a gente ia lá no ateliê do Ronald, né? Então, tinha horas que a gente olhava e via as garrafas PET mesmo. Está olhando lá, via as garrafas PET. E quando ele fez a exposição, acho que foi a apresentação final que ele fez na parede lá do hall da reitoria, aquilo não tinha mais a PET, entendeu? Ou seja, o material tinha se transformado na obra do Ronald. Então, isso é que é importante, sabe? Eu acho que não é um material, mas quando a gente, o artista, pega aquilo e transforma realmente, ele passa a ser outra coisa. E, nesse sentido, não importa o que se use, né? O problema depois é a gente, assim, mudar aquela linguagem que estava ali e passar para outra. Então, eu acho assim, é um preconceito mesmo, e aí eu acho que o Periférico está sempre trabalhando com isso, né? De estar trabalhando essas relações do preconceito, e às vezes... E quando eu citei o Timbuca e o Fiuza também, o Fiuza tem umas pinturas que são fantásticas, que às vezes eu olhava assim, isso eu não vou usar, mas quando via no trabalho, eu falava assim, não é que ficou bom, né? Porque a arte ele tem essa capacidade, né, de gerar é o que eles chamam da inveja positiva. Você vê o trabalho do outro e fala assim, vou fazer também, sabe? A gente sai com isso. E eu acho que o encontro do Periférico, a gente sempre saía com essa disposição, né, assim, de ver e vendo os trabalhos, a gente vê que todo mundo se esforçava para apresentar uma coisa bacana também, assim, né? Não era chegar lá, e mesmo quem chegasse também, às vezes nesse afã de só querer participar, né, apresentavam coisas muito interessantes, né? Então é por isso que não existia nenhum tipo de cobrança. Eu me lembro que uma vez a gente se reuniu para fazer, que foi na Galeria 90, porque eram muitas pessoas para expor, e a gente pensou, como é que a gente vai botar todo mundo nessa galeria ali na Gávea, né? E aí a gente pensou, vamos botar dentro de um saco. O saco era o limite, né? Ele tinha um tamanho. Só que é o limite,
Só que aí tinha gente que enchia o saco, fazia. Quer dizer, a gente tinha que lidar com isso o tempo todo, né? Mas que obrigava a gente também a pensar de que forma que a gente ia adaptar aquele conjunto sem privilegiar um ou outro e transformar a exposição do conjunto que era importante, né? Tanto é que quando a gente pensou na revoada, a gente pensou nessa coisa dos pássaros, né? Quando saem em bandos, todos eles ganham. A gente olha aquele bando de pássaro, é que é bonito, né? A imagem daquele conjunto se deslocando, né? Então, eu acho que a gente sempre teve isso. Então, a relação com os materiais, e é sempre bom a gente chamar a atenção que o conjunto, né? Quer dizer, um só ou dois ali, a gente é muito grato para todo mundo que participou, né? Mesmo assim que sendo uma vez ou duas, tanto é que a gente tem um trabalho que é o Gentileza Gera Gentileza, trabalhando com a questão, que é um agradecimento que a gente faz para todos que já tinham participado, né, e que vinham, quer dizer, aquilo ali foi quase, acho que no meio do caminho do periférico. Então, em Santa Teresa, né? Foi em Santa Teresa. A gente espalhou também. Eu lembro bem que a gente tinha uma grana para fazer a exposição e era tão pouca grana que não dava para convidar ninguém, só dava para fazer um cartaz com todo mundo. Cartaz, e era um cartaz, e foi um cartaz que tinha que ser autenticado, né? Tinha que ser autenticado para poder ter valor como obra de arte. O Tavares que era o carimbador. Carimbador maluco. Pois é. Agora, legal também foi a passagem da gente lá na Nuit Blanche, lá em Paris. E que foi sensacional, porque, por exemplo, o próprio Tavares mesmo não foi, mas ele estava lá, né, com a foto dele. Isso! Tem uma foto bem interessante aqui, não sei se foi o Raimundo, não sei se foi o Deneir. Raimundo foi? Eu não lembro quem foi. Quem foi? Foi Precioso. Precioso foi. Precioso foi Hélio Branco, foi Nivaldo. Nivaldo foi. Júlio, você não foi, não? Foi. Não. O Júlio também do Brasil. O Júlio foi também na imagem dele também, que ficou marcante. Isso. Eu peguei até eu dei uma esticada e peguei uma praia na Itália. Olha. A minha imagem rodou o mundo também. Tirando onda. Mas foi bem interessante aquilo. Foi muito legal. E lá o Jorge Duarte foi também. Aí, olha só, até agora eu não estou vendo ninguém. Como é que eu faço fazendo do celular? Porque eu cheguei correndo aqui, não dava tempo. Mas como é que você tem que configurar para a apresentação da imagem. Aí você tem que ver no celular a configuração da imagem. Eu estava vendo a Renata. A palavra difícil é configurar. Configurar é muito difícil, cara. É muito difícil. No celular, porra, dá para só passar a tela. Fazer assim. Passar a tela. Passa a tela. Passa o dedo na tela. Passa a tela para o lado. Molha na língua assim, passa na tela. Faz igual só passa fica papel. Verde. Quem está falando molha na língua, verde, mas eu não... molha na língua e passa na tela. Posso falar? Cara, eu já passei. Lembra do nome da uma Rosa, coisinha. vai morrer. Pessoal, Lígia Teixeira. Eu tenho meu trabalho até hoje, daquele da Lata, de Nova Iguaçu, lembra? Que maravilha. Da Lata foi em Magé, foi em Pau Grande. Foi em Pau Grande. Até Bárbaro. Eu tenho até hoje a Lata, eu tenho o trabalho dos Vestíveis, lembra do Vestíveis, que foi o MAC, depois a gente foi para Friburgo, foi Bárbaro, gente, foi o de Caxias também, participei, muitos projetos legais com vocês. Lígia, muito legal. Maravilha, valeu. Valeu, Lígia. Vocês têm que fazer a retrospectiva do periférico, poxa. Retrospectiva. Está muito cedo. Deixa a gente ficar mais velho. Não, eu uni aqui a velha guarda, né? Pô, nós somos da velha guarda. Mas ainda está muito novinho, a gente está muito novinho ainda, calma. Deixa passar mais 10 anos. Com 30 anos a gente... A velha guarda do periférico, pô. Tem a da Portela, também tem aqui. Não de idade, né? Velha guarda. Não de idade. Somos todos jovens. É isso aí, Peixinho. É isso. E Lígia, tudo bem, de falou tradição. Bem. Velha guarda. Isso aí. Valeu.
Mas então é isso, meus queridos. Lembrei também de uma ação que foi muito bacana, que foi o MAC Vazio. De novo, essa questão, né, de ocupar o espaço que for possível. Então, em vez de ser dentro, foi no pátio do MAC. Então, quem não conhece, né, o periférico provavelmente não sabe disso, que o grupo já chegou a ocupar aquele pátio num daqueles momentos de entre-safra, digamos assim, entre a desmontagem de uma exposição para a recepção de outra. Vocês fizeram, essa ação foi uma ação bastante bacana, né? Porque, de certa maneira, colocava em relevo essa questão da institucionalização da obra de arte, né? Quais são os caminhos, né, que perpassam esse processo. E eu me lembro muito bem que foi muito curioso, porque havia uma recepção com bananas, né? Alguém levou e distribuiu Bob bananas. N. Foi Bob N, né? Bob N, Foi muito bacana. Se vocês quiserem distribuiu falar bananas, foi bem legal. No MAC. O DNI levou um trabalho maravilhoso, DNI. Fala daquele trabalho, DNI. Eu não lembro qual é o trabalho, olha. Aquele que você pedalava, que está até na chamada aí do lance, você pedalando, o mundo sim. aceso. Sim. Não, esse foi Nuit Blanche, agora há pouco tempo. Foi outra, outra coisa, não foi do Imaginário, não. Isso. Do Imaginário eu não lembro também, tem muitos séculos, né? E o da Cinelândia? Não teve um na Cinelândia, de uma feira? Feira de trocas e pechincha. Isso, também participei. Eu tenho trabalho de todo mundo também. Sim. Foi o Jorge Duarte que organizou. Eu queria mostrar aqui um jogo do Imaginário que a maioria já conhece. Posso mostrar? Mostra, Denise. Legal. Pode, Denise. Ok. É um brinquedo, né? Olha só. Sensacional. Isso aí. Aí você tem aqui o Júlio Sekiguchi. Olha, menino. Ô, Júlio. Júlio, menino, Júlio. Olha o Jorge. Olha o Tavares. Cara de mal. Aí a gente vai jogando, né? Jorge Duarte. Muito bom. Raimundo. Ó, Raimundo novinho, Raimundo jovem. Vou virar aqui. É um jogo que você tem que ir virando, né? Olha o cabelo dele. Olha o cabelo dele. Um dos três patetas. Um dos três patetas, isso aí. Parece um pouquinho. Tá novinho. E aqui, peraí. E aqui quando eu usava bigode. Muito Parece bom. que eu tinha um rabo de pomba na boca, né? Então é isso, eu queria mostrar o Imaginário Periférico, tá? Que é o nosso grupo. Legal. Sensacional. É isso. Muito bem. Neneia, muito bom. Queridos, eu queria fazer o seguinte agora, se possível, abrir para perguntas do pessoal que está nos assistindo, né, para que vocês possam responder. Enfim, todos vocês que participaram do Periférico, não só os fundadores, quem quiser se manifestar. Quero saber da minha equipe se a gente tem algumas perguntas já para começar a fazer, não só nossas, mas de quem está vendo também. Clarice, temos perguntas? Renata, pelo que eu estou vendo aqui, não. Pelo menos ainda não. E vocês, querem fazer perguntas? Quando é que a gente... Oi, todo mundo, que eu estou dirigindo. Quando é que vamos ter outro encontro, quer dizer, físico, outro encontro do Imaginário? Quando vai ter outro encontro do Imaginário? Essa é uma boa, está todo mundo ansioso para isso, né? Pois é. Nós... Eu estou pensando primeiro fazer uma reunião da diretoria para pensar nisso. Mas a Bienal continua em pauta, a Bienal. Uhum. A Bienal continua em pauta, só houve uma interrupção aí por causa da pandemia. Mas essa aí pretende agregar todos os envolvidos aí, que já participaram. Não é, Júlio? Está de pé, Júlio, o Centro Cultural lá? Olha que legal. Hein, Júlio?
Lá em Miguel Couto, Júlio? Júlio está aí, Júlio caiu? Está sem som. Está sem som. Está sem som, Júlio. Fala, Júlio. Não, mas é porque está ouvindo agora? Sim, sim. Estamos. Então, lá o espaço está disponível. A gente tinha, né, por conta dessa pandemia, a gente suspendeu, mas continua lá em aberto. No momento que quiser, quando eu acho que vai voltar à normalidade, a gente pode pensar. Mas eu acho que a gente podia pensar de fazer um levantamento desses 20 anos também. Seria bom. Né? Muito legal. Caramba, eu participei desde o segundo encontro. Primeiro, segundo, inclusive, eu gostaria de dizer que esse super espaço que o Júlio tem, que concordo plenamente, poderia se tornar em algum momento gente, olha, um lugar da periferia para a produção de arte, para que fosse visto. Ele foi locação do documentário também do Imaginário Periférico, lembra, Júlio? Me lembro, claro. Quem quiser procurar, né, ter noção, encontra no YouTube. É meu ateliê. Vai periférico. E tem também, gente, uma proposta que ela foi ventilada na última live que o DNI participou no lugar, né, junto com a Cris Cabuz, e da gente fazer, mas só que isso nós ainda não formalizamos, não trabalhamos a ideia. Mas como é característica do lugar de fazer essa união, essa coletividade, né? Esse abraço aos coletivos, né? A gente fazer um imaginário periférico lá no lugar, lá na Fábrica Bering. Legal. Muito bom. É isso, Cris? Está de pé, Cris? Isso. Maravilha, Tavares. Isso. Está super de pé. Olha só, o Tavares. Cadê o povo? Porque eu acho, gente, que esse é o momento mesmo, né? Nós temos que, com essa crise que estamos passando, nós artistas temos que nos abraçar, temos que nos juntar. Depois que tudo isso passar, isso vai ser super necessário, essa junção. Acho que é a forma de o imaginário voltar, né? O imaginário... Sabe aquela maquininha do fliperama? Foi que movimentou a ideia do periferama, quando a gente reuniu lá na tipografia. Isso, na tipografia. Que é mais ou menos uma ideia de retorno, mas tentando trazer uma língua, a galera que cada um indicava um novo, lembra? Um mais novo. Foi. Então, tipo, revendo, participando e trazendo algo de novo, entendeu? Então, eu acho que a gente pode retomar, mas de uma maneira mais tranquila e organizada, para não ser aquele desespero que ficava milhares de loucura, que era uma loucura, lembra? Quando a gente fazia aquilo tudo sem dinheiro, a gente pode, inclusive, correr atrás de pretensos... Alô, mecenas, exatamente. Renata, eu queria comentar que teve um grupo de Friburgo que participou do MAC vazio, e eu participei junto com esse grupo, tá? Então, tem um grupo de Friburgo, o Ronald, também eu estive lá na tipografia. Ronald me conhece, Ronald, a Rose, de Friburgo. Legal. Sim, Rose. Estou comentando que teve um grupo de Friburgo lá no MAC, nessa época. Esse grupo tinha nome, Rose? Não, era um grupo que não tinha nome, era um grupo que estudava com uma professora. Marcelo Brantes que organizou. Marcelo Brantes e o Carlos Eduardo, inclusive, é até prima do meu marido, Cazê, né? Borges, né? Também, Isso, Carlinho Borges. Carlinho Borges, exatamente. Eu também sou Borges, mas Aguiar, porque antes de casar eu tinha um Aguiar só. Né? Legal, mas legal. Aí eu tive também o prazer de ter o Ronald aqui em Friburgo, né? Lá no KM7, né, Ronald? Exatamente. Estive lá na tipografia, né? Eu visitei lá naquela exposição que foi feita lá, né? Foi muito legal. O motivo de eu ter perguntado se tinha nome é porque o periférico chegou a um ponto que ficou tão grande que ele ia engolindo outros grupos, mas todo mundo... eu acho que o nome era inclusive, eu não estou lembrada do nome, mas era a primeira sílaba de cada nome dos participantes, entendeu? Muito bacana. Então, a memória não está
Não está muito boa, mas era... Sabe? Damares. Grupo Damares. Legal, olha só, viu? Agora eu lembrei. O pessoal do Clarabóia também está aqui. Damares. Né? Era Damares o nome. Legal. Eu tenho uma pergunta no YouTube que eu acabei de perceber, gente. O JC Anjos está perguntando há quanto tempo existe o coletivo e como o coletivo dialoga com os atravessamentos e questões da periferia como um todo. Como vocês lidam com essas questões do atravessamento da periferia nas obras? Quem quer responder? O grupo se formou em 2002, então, Clarice, está aí batendo 18 anos. 18 anos. Mas eles se conhecem há muito mais tempo, né? Esses caras se conhecem desde 1992, né? Por aí. Com certeza. Né? O que quer falar da segunda pergunta? Eu acho assim, o Jorge é o nosso assim, o representante, porque o Jorge ele tinha uma frase que eu achava bem bacana, que ele dizia que o periférico ele surge da ausência, né? E como na Baixada não tem nada, né? Então, assim, relacionado à questão cultural, né? Então, na falta de tudo é que a gente começa a participar, porque os nossos ateliês de início, eles eram dessa região. Então, eu sou meu ateliê lá, onde está todo mundo falando que é o Senarte, né? Meu ateliê é lá, e eu moro no Meia, e eu sempre falo assim que eu sou um suburbano assumido, né? Então, assim, eu acho que quando a gente, não sei se isso é a questão que está levantando, né? Mas assim, eu acho que eu sou parte integrante disso. Não existe essa relação do atravessamento. Eu começo a fazer a partir do momento em que eu vejo como é difícil a gente da região, né? Achar que existe uma visão democrática do mundo, que todo mundo tem o direito de se posicionar. Isso não é verdade, né? Assim, até aconteceu um caso na Casa de Cultura, que o Raimundo dirigia a Casa de Cultura, ele fez uma exposição, isso foi assim, bem antes, né? Tudo bem. E que depois eles noticiam uma vez a exposição, na segunda eles já não querem mais falar de uma exposição que acontece em Nova Iguaçu, né? Os grandes jornais, né? Então, isso a gente sempre vê que era um problema, né, de colocar. E, por outro lado, o que a gente viu, que quis fazer, foi realmente unir. Mas, assim, é claro que tinha o foco, todo mundo tinha essa consciência de que tinha esse problema, mas eu acho que era uma manifestação política, artística, mas eu acho que o principal é isso que o Ronda, e que todo mundo coloca aqui do início, que era muito mais assim, não, vamos fazer disso uma festa, uma confraternização, sabe? Era um lado assim meio do Gandhi, né? De enfrentar o problema na paz, na alegria e é muito mais inclusivo, né? De que todo mundo pode participar. E aí a gente está falando de pessoa, está falando de material, foi o que chegamos a comentar antes, né? De que era trazer assim, não tinha nenhum parâmetro, era como se a gente estivesse sempre começando do zero, vamos partir daquilo, não existe pincel, não existe tinta, não existe nada, vamos produzir a partir desse zero. Então, eu acho assim, que eu, por mim, outros podem responder, de minha parte, assim, nunca foi um objeto específico, o que a gente sempre foi trabalhar e atingir isso indiretamente, sabe? A política sempre foi de uma política de arte inclusiva, pedagógica, que a gente sempre pensou nesse, e lúdico, né? O lúdico a gente pega lá o Nivaldo, que não está aqui, mas que tem uns trabalhos assim, que são bem, as participações dele são bem lúdicas, como tudo a gente procurou colocar, entendeu? Eu posso falar uma coisa assim? Eu perdi a pergunta, viu, gente? Tudo bem. Então, eu acho... Eu sou cearense, né? Sou nem carioca, não sou. Então, eu vim do Ceará, vim morar em Realengo, que é subúrbio, depois vim para Nova Iguaçu, desde a década de 80. E a gente nunca se preocupou exatamente com isso, esse atravessamento, com esses problemas. Claro que existe, óbvio. Aí me faz lembrar que a gente estava no Saco é o Limite, na Galeria 90, a Gávea, e a repórter me entrevistando, perguntando como vocês se sentem
agora que conseguiram chegar no Sul. Aí a gente falou, eu falei, a gente não conseguiu nada, a gente apenas foi convidado e a gente aceitou. Não tem essa coisa de conseguir, não era, ou ninguém estava ao meio de chegar na Zona Sul. Então, eu acho que essas coisas ficam muito mais na questão externa do que nas próprias questões do grupo. Como o Júlio falou, a gente vai fazendo trabalho. O Coami fala, né? Se a gente ficar se preocupando muito com essas questões externas, a gente não vai fazer. Essa questão de chegar na Zona Sul também, ela reflete bastante em como a gente vê a arte, como é que a gente vê os espaços, né, atualmente, os artistas, porque esse chegar na Zona Sul, ele parece que chegar na Zona Sul é um objetivo, como se chegar na Zona Sul fosse a meta, como se a periferia ela não fosse capaz de representar o produto cultural que ela mesma produz, né? Como se ela não tivesse esse produto, como se ela não fosse um objetivo, né? E a gente vê isso bastante refletido quando a gente tem exposições mesmo, né? Porque quando as exposições são no centro, quando elas são mais para a Zona Sul, elas têm um público diferente, elas têm uma abordagem diferente, elas têm... As pessoas se locomovem mais para chegar na Zona Sul, como se fosse o objetivo. E a gente vê um problema muito grande quando tem essa questão invertida, né? Porque quando o deslocamento ele é do centro, Zona Sul, para a periferia, a gente vê uma diminuição bem grande do número dessas pessoas que se dispõem a fazer isso, né? E eu também tenho uma pergunta em relação a como vocês se sentem sobre isso, sobre como o trabalho de vocês reflete na Zona Sul, como o trabalho de vocês reflete mais na periferia. E desculpa, eu não me apresentei antes de fazer a pergunta. Meu nome é Clarice, eu sou uma das pesquisadoras do MACP. Quem vai responder? Alguém vai responder? Posso falar aí? Pode falar. Fala aí, Ronald. Eu acho que, na verdade, essa é uma preocupação dos estetas, né? Porque a nossa preocupação é transitar, não importa o lugar. Para a gente, o que acontece? Justamente estar onde, por exemplo, a periferia é onde o Estado não chega, né? Chega depois. Por isso que aonde o dinheiro chega depois, né? A cidade de Nova Iguaçu, periferia, sempre foi cidade dormitório, as pessoas vão dormir e trabalham no centro. Então, sempre olha-se para o centro como o local onde está a efervescência econômica, onde está a efervescência cultural, onde está a efervescência de pensamento, de acontecimentos. Então, a periferia sempre é o local que está longe da mídia. Porém, no momento agora, quase 20 anos depois, a periferia virou moda. Inclusive, mostrar a periferia, até os jornais estão mostrando muito mais a periferia do que os grandes... Ou seja, perdeu-se o elo do centro e periferia. Isso era muito mais grave há 20 anos atrás. Hoje, tem bandido em todos os lugares, está diversificado, está à vontade, tem fome em todos os lugares, tem fome em Copacabana, tem fome em Nova Iguaçu, tem fome, tem bandido, tem violência em tudo quanto é lugar, está diversificado, está para todo mundo, entendeu? Então, essa questão está se passando muito mais por outros canais, por os canais mais políticos até, do que com essa ingenuidade toda que sempre o imaginário periférico transitou. Porque o imaginário periférico sempre transitou com uma certa ingenuidade de fazer a arte pela arte, e não com essa preocupação de o que está produzindo, o que não está produzindo, aonde está produzindo. A gente produz em todos os lugares o que tiver ao alcance da mão. A questão é que a gente faz de qualquer lugar o acontecimento, mesmo todos sendo oriundo dessa periferia que já foi alijada e é alijada de vários benesses que na Zona Sul tem e que no centro, na periferia não tem. É uma questão, sei lá. Eu acho que perceber essa diferença da questão política com a questão estética e com a questão de acesso é que a gente tem que discutir. Que lugar é esse que é o centro, que lugar é esse que é a periferia, sabe? Tem um texto, inclusive, que é do Paulo Venâncio, O Brasil, um país periférico, que fala justamente da posição do Brasil em relação aos grandes centros. Então,
sabe, pensar Zona Norte, Zona Sul aqui, Rio de Janeiro, vamos pensar Brasil, vamos pensar país, vamos pensar mundo, vamos pensar o Brasil é periférico, é o lixo. Hoje é o fim do mundo, o Brasil está se morrendo tanto quanto nos Estados Unidos, lá, sei lá qual é o lugar. Então, o pior lugar do mundo para se estar hoje é o Brasil. Então, é mais do que periférico, é um lixão do mundo, né? Porque está se matando, se morrendo, a pandemia não acabou e as pessoas estão andando na rua como se estivesse fazendo festinha. Né? Falo pra caramba. Não, mas eu acho que eu posso acrescentar também que o que eu acho que é bacana aqui é o seguinte, que quando a gente faz um evento, que lá vai ser em Caxias, São João de Meriti, seja lá onde for, quem sai também da Zona Sul e vem para esses encontros, eles estão fazendo um trajeto, né, que, sabe, essas pessoas estão sendo igual a gente quando a gente pensa. É nesse sentido que eu acho que é uma confraternização, porque a gente também tem que... Eu acho muito bacana quem faz esse caminho, que nem a Léa comentou, né, que falou, poxa, o primeiro evento foi lá em Caxias, eu quero ir lá, né? Então, eu acho que essa ideia de romper essas fronteiras, ela é geral também, né? Tem pessoas que não aceitam ideologicamente esse espaço que é criado, e quando vai, eu acho que está todo mundo, na verdade, com interesse, né? O que une é a gente saber que está todo mundo junto, né? Assim, no meio dessa questão, quando a gente pensa que na produção de arte, vamos dizer, eu acho que o que une a gente é muito mais esse interesse, né, pela criação, sabe, do que outras questões que às vezes são levantadas, questão de mercado, que eu acho que é claro que o mercado existe, sabe? É claro que essas situações todas a gente constata, né? Mas o que move no fundo, né, o que leva a pessoa, porque se a gente for pensar de mercado, não vai fazer, né? Imagina, né? Hoje vai, né, achar que vai viver de arte, né? Então, isso aí. Maravilhoso. Temos uma outra pergunta. A Beatriz Albuquerque pergunta para vocês quem foi responsável pela trilha sonora do documentário? Quanto custa? O documentário do Periférico. O que é? Quanto custa? Nivaldo. Foi Nivaldo Carneiro, né? Nivaldo. Não. A trilha sonora foi o Guga Bruno. Mas insere muitas músicas ali, tem muitas... Mas a letra é do Nivaldo? Vai periférico, vai periférico? Não, a letra inicial, Uhum. A letra tem Nivaldo Carneiro, se não me engano, acho que é do Guga Bruno, a trilha, né, montada. Bacana. Acho que a maioria da música é do Nivaldo Carneiro. Tem a periférico, vai, né? Sim, sim. Sensacional. Eu queria pontuar, né, falando a respeito ainda dos espaços, né, ultimamente, nos últimos anos, eu tive a oportunidade de conhecer alguns espaços, né, como o Galpão Bela Maré, não sei se vocês conhecem, acho que o Ronald já chegou. Eu fui curador do Metrópole. Metrópole Transcultural. É sensacional. Foi maravilhoso, maravilhoso. Isabela Souza, Dani Francisco, maravilhoso trabalhar com todos eles de lá, né? Todo mundo, gente boa demais, foi uma experiência maravilhosa. Montei uma mega exposição lá, com um evento maravilhoso, com direito a tudo. Ainda a boiada aconteceu lá, a boiada de ouro, saiu da Maré, atravessou a Avenida Brasil, pelas passarelas, a 9, voltou pela 10, entrou pelo Parque União e chegou ali, foi super legal. Inclusive, Ronald, quero te perguntar, quantos Nimbus Oxalás a gente precisa para sair dessa situação? Eu já fiz mais de 30. Pois é. Eu já fiz mais de 30 pelo mundo afora. O último mais distante foi lá na Nova Zelândia, em Auckland. Foi maravilhoso o evento. Qual foi o ano desse Nimbo? Esse Nimbo foi em 2015, se eu não me engano, 2016. Eu tenho que ver aqui. Legal. E foi um dos últimos internacionais. Teve no Vietnã também, através da Abigail Nunes, nossa amiga querida. Conheço. Que levou o meu trabalho para lá, para o Vietnã também, que foi maravilhoso, com o pessoal do Petcam, o pessoal lá. O Denei conheceu, o Denei foi lá no Japão, foi lá pertinho, né, Denei?
Conta aí a experiência da chuva, fez chover lá no Japão, não foi? Foi ano passado, eu fiquei lá praticamente um mês, né? Convidado pela Abigail Nunes, né? E foi uma experiência muito boa, adorei o povo, né? Então, o meu trabalho foi... minha ideia era o seguinte, é pegar um trabalho assim, nosso, uma cultura assim, mais indígena, né? E aproveitando o material deles lá. Então, meu trabalho foi esse. Então, eu fiz 10 paus de chuva, né? 5 mais ou menos com 2,5 metros de altura e 5 menores com movimento com motor de micro-ondas, né? Então, eu utilizei o bambu deles por causa da cultura do bambu, né? Lá no Japão é muito China e Japão. E o pau de chuva, que é um instrumento de percussão para indígena, né? Praticamente brasileiro. Eu quis fazer essas duas pontes, não trabalhei com reciclagem lá. Então, eu dei o nome de Chovendo no Japão porque foi uma ação muito legal e todo mundo participou, né? E o trabalho ficou lá para a prefeitura, né? Todos os trabalhos ficaram lá. A Abigail que me convidou, né? E foi uma experiência muito que eu adorei mesmo. Maravilha. Pois é, então esses eventos internacionais assim que a gente tem caminhado, inclusive não só o DNI, mas o trabalho mesmo do Raimundo pela TV Globo vai para o mundo inteiro, né? Todo Exatamente. mundo sabe. Então hoje o planeta está ficando cada vez menor, né? Então eu quando fiz o Nimbo Oxalá na Patagônia, lá no fim do mundo, eu fiquei, inclusive, que teve a participação da Tina Velho, e que foi super, lá do Parque Lage, que estava também na mesma Bienal do Fim do Mundo, foi super legal. Eu fico imaginando como a Terra é pequena, como o planeta é pequeno, e como é o que o Júlio estava falando, dessa forma de olhar o mundo, de uma nova forma de olhar o mundo, agora, porque essa pandemia é meio um puxão de orelha, né? Vamos prestar atenção e ver o quanto coletivo nós podemos ser, o quanto coletivo, o quanto horizontal nós podemos ser, sabe? Acho que o imaginário periférico ele é bem horizontal porque ele abraça, ele tem um braço bem, sabe, extenso, assim, infinitamente extenso, para abarcar todas as linguagens, para abarcar a forma de pensar, as minorias, os diferentes, aqueles que pensam que não se encaixam em lugar nenhum. Vários artistas apareceram no imaginário periférico porque viram que ali era um terreno fértil, era um lugar possível de mostrar a sua linguagem, sabe, sem preconceito, sem medo de mostrar o que está fazendo. Então, é uma política que a gente já vem pensando há muitos anos e que parece que agora, com a pandemia, as pessoas estão com a pele mais sensível e está vendo que estão isoladas e está vendo o quanto precisa do outro e quanto precisa da arte, sabe? E aí o imaginário periférico vê o quanto ele é afetuoso, o quanto ele é inclusive, o quanto ele é vida, sabe? O quanto ele exalta a vida. E acho que essa é a prerrogativa número 1, sabe, do encontro da gente, é possibilitar que o outro faça o teu trabalho. Por isso que quando você me fala de quantos Nimbo Oxalá precisa para a gente sair dessa, talvez, como foi o DNI ao Japão fazer chover, sabe, a gente tenha que fazer gritos internacionais e mundiais, sabe, para ONGs, para pessoas sensíveis. Eu estou falando sério, sabe, que eu acredito nisso, em pessoas sensíveis que têm um poder econômico, que podem produzir, ajudar a produzir a arte da periferia, daqueles que não têm como conseguir botar o bloco na rua. Inclusive, tem uma performance do Nivaldo, e que é maravilhosa, que ele apresentou lá, inclusive, em Nilópolis, quando eu fiz o Nimbo Oxalá lá em Nilópolis também, o Tavares também estava carimbando lá, de terno e gravata e de cueca, né? Maravilhoso aquela ação. Então, o que eu estou percebendo é que quanto mais coletivo, quanto mais ativo formos, mais extensivos, assim, na questão de abraçar mesmo, de estender mesmo o braço para que todos possam mostrar sua linguagem, mais vida teremos, mais possibilidades, sabe, de vida teremos, entendeu? Porque eu acredito na arte-vida, acredito nisso mesmo. Legal, é isso aí. Nós também. Queridos, acho que é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Não?
Eu queria só informar para todo mundo que está na reunião que a gente que fizeram uma pergunta sobre as redes sociais do Imaginário Periférico. A gente vai disponibilizar tudo isso nas redes sociais do Maxi, no YouTube, e já está no YouTube, na verdade, e a gente vai disponibilizar no evento para quem quiser assistir depois. Sim, tá bom? Queridos, eu acho que assim a gente... Olha só, desculpa, eu vou ter que sair, eu só quero mostrar o trabalho aqui, ó, Imaginário Periférico, aqui, trabalho do DNI, aqui, tá a pedra fundamental aqui de vocês, hein? Então, qualquer coisa, o primeiro tijolinho está aqui. Olha só. É contribuição. Legal, Lígia. Legal, Lígia. Tem fundamento, hein? Tem. Lígia, isso aí. Isso aí, gente. Vamos juntos.